Bom, vamos lá, gente. Bom dia, vamos começar a aula. A gente tem algumas coisas para falar hoje sobre álgebra linear, tá? A gente precisa revisar uns conceitos de álgebra linear aplicados a jogos. Todos vocês aqui fizeram álgebra linear, certo? Tá, então vocês já conhecem vetores e matrizes, mas provavelmente vocês viram isso fora de um contexto específico, talvez dentro da disciplina tradicional de matemática, né? Você tem algumas aplicações motivacionais, mas a gente estuda as propriedades das coisas de uma maneira mais genérica. Aqui eu queria retomar essas coisas, mas de um ponto de vista prático. Tá? A gente vai usar muito isso, tá? A gente usa o tempo todo. Praticamente toda a matemática que se faz em jogos é manipulação de vetores e matrizes. Tá? Então é bem importante que vocês saibam isso. Assim, tipo, internalizem isso mesmo, tá? Porque, inclusive, nas grandes empresas de jogos, assim, grande parte da entrevista são conceitos matemáticos, principalmente de álgebra linear. Tá? A gente vai ver um exemplo de questão clássica de entrevista assim, para programador de jogos. Tá? Bom, então para hoje a gente vai falar de vetores e matrizes, basicamente a definição, né, de vetores, operações e aplicações. Eu quero falar também das transformações desses vetores no espaço 2D. Tá? Para o espaço 3D, essas coisas vão funcionar basicamente da mesma maneira, com uma dimensão a mais. Tem algumas diferenças, principalmente na rotação, né? Porque a rotação é uma transformação que em 3D você pode fazer ela de várias formas, com relação a vários eixos diferentes, mas em 2D é mais simples de visualizar o que está acontecendo quando você quer, por exemplo, transformar um vetor para rotacionar ele. Tá? Bom, gente, em álgebra linear, então, um vetor, a gente vai denotar um vetor V, setinha para a direita em cima dele. Eu estou falando isso porque tem outros livros que denotam vetor V como uma letra em negrito, assim, tá? Mais grossinha. Não vou conseguir fazer. Mas a gente vai usar essa notação de setinha para a direita para denotar um vetor. Representa uma direção e um comprimento, tá? Então isso aqui pode ser usado para representar no mundo real várias coisas. Então é importante falar que um vetor aqui representa uma direção e um comprimento. Tá? Mas não representa, ou não representa, não contém informação de posição, tá? O que eu quero dizer com isso? Desenhado de azul. Três, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a gente pode desenhar um vetor V assim com uma setinha, né? Como vocês já provavelmente viram antes. Esse vetor V aqui ele tem um comprimento, tá? E tem uma direção. Mas esse vetor aqui, ele não carrega uma informação de posição em si. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tiver o mesmo vetor aqui, ó, começando aqui, deixa eu pegar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui, né? Esse vetor aqui também é o vetor V, tá? Ou de maneira análoga, se eu tivesse um outro vetor aqui, verdinho, chamar ele de
vetor t, por exemplo, ou q, né? A gente pode dizer que v é igual a q. Porque eles têm a mesma direção e o mesmo comprimento. Certo? Então eu poderia ter uma infinidade de vetores aqui iguais, começando em lugares diferentes. Acontece que é muito prático, matematicamente, desenhar o vetor com a cauda, tá? A gente vai chamar o ponto de início aqui do vetor de cauda. E esse ponto aqui, tá? A gente vai chamar de cabeça. Então é muito prático a gente posicionar a cauda na origem do sistema de coordenadas, 0, 0, ou do plano XY, né? Aqui a gente tem XY. E a cabeça na posição para qual aquele vetor aponta. Então existe uma diferença aqui entre posição e vetor, tá? Ou ponto e vetor, tá? A gente pode chamar esse ponto aqui de ponto A, por exemplo, 3, 5. Tá? A gente vai dizer que o vetor V aponta para A, aponta para 3, 5. Mas o ponto A e o vetor são duas coisas diferentes, porque o vetor carrega comprimento e direção. Tá? Isso é muito útil, inclusive, que o vetor não tem essa origem bem definida, porque a gente consegue fazer manipulação de vetores em qualquer região do espaço e obter os mesmos resultados. Tá? Então eu poderia ter vários outros vetores aqui, iguais, por exemplo, a V, começando em lugares diferentes. Note que se eu altero o sentido desse vetor, aí o vetor é diferente. Por exemplo, um vetor com mesma direção, mas sentidos diferentes, é diferente do V. A gente vai ver, ele tem um nome específico. Né? Ele tem uma operação, na verdade, que gera ele. Alguma dúvida? Bom, essa aqui é a definição de vetor, tá? Bom, em jogos, eu não falei uma coisa, né? A gente está usando aqui, na verdade, como exemplo, um vetor bidimensional, porque ele tem duas dimensões. A gente vai ter uma outra notação aqui que a gente vai usar, que é a seguinte. Eu vou colocar aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui foi só um exemplo em 2D. Mas, no geral, né, um vetor V, ele pode ter N dimensões, certo? Pode ter a dimensão V1, V2, até Vn. Vamos denotar assim, na verdade, para não parecer que é a posição. Então, um vetor, vetores podem ser definidos num espaço n-dimensional, mas em jogos, tá? A gente vai trabalhar principalmente, dependendo dos gráficos do jogo. A gente vai trabalhar com vetores 2D, 3D e, eventualmente, 4 dimensões também. Tá? A gente vai usar vetores de 4 dimensões quando a gente for falar de gráficos 3D, porque quando a gente for combinar transformações vetoriais em matrizes, por exemplo, se eu quiser fazer uma translação combinada de uma rotação e escala, e uma outra escala, se eu quiser compactar 3 transformações em uma operação só, eu vou conseguir criar uma matriz que faz isso. E essa matriz vai ser 4x4. E aí a gente vai transformar um vetor 3D em 4D para conseguir fazer
essa combinação de operações usando apenas uma matriz. Tá? Então isso aqui na verdade é um caso especial que a gente faz que a gente usa quando a gente vai fazer transformações em 3 dimensões. A gente estende uma dimensão do vetor 3D e aí a gente multiplica ele para uma matriz 4x4. Bom, mas o que é comum ver? Então é comum você ver numa engine de jogos uma biblioteca matemática, lá que no nosso caso é nosso arquivo mat.h que está lá nos nossos projetos. Então é comum você ver uma classe assim, ó, na verdade algumas classes. Você vai ter uma classe vector2, tá? Que vai ter lá, por exemplo, float x e float y, né? E de maneira análoga você teria um vector 3 xyz e um vector 4 xyzw. São classes distintas, tá? E você, quando vai manipular os vetores, você escolhe qual que você vai usar, você define lá, eu quero trabalhar agora com 2D. Você não trabalha sempre com um vetor de maior dimensão, por exemplo, 4, porque teoricamente o vetor de 4 dimensões poderia estar representando também um vetor de 2 dimensões. Mas por organização e otimização, a gente sempre usa os vetores que melhor representam ali a dimensionalidade das condições daquele jogo ou daquele gráfico em particular, daquele projeto em si. Tá? Então, vocês vão ter lá, se vocês abrirem a mat.h, vocês vão ter essas classes para vocês lá. Tá? Bom, como provavelmente também vocês já sabem, né, existe um conjunto de operações fundamentais que a gente pode fazer com vetores. Tá? Quais são elas? Como que é? Adição ou soma? Vai. Soma, o que mais? Subtração. Multiplicação, alguém falou, né? Aí aqui a gente tem umas subcategorias, né? Tem por escalar. Aí a gente tem aqui o produto escalar. E produto vetorial. O que mais? Está faltando algumas coisas que geralmente a gente vê. 2 coisas. Oi? Projeção? A projeção está meio... Pode ser colocada aqui, né? Produto escalar. Oi? Translação é uma soma, né? Tem 2 aqui que está faltando. Talvez que não são operações entre vetores, mas um vetor com ele mesmo, né? Isso. É normalização ou a norma. Né? E relacionado com a norma tem o comprimento. Tá? Então essas são as operações que vocês têm que ter sempre em mente. Vocês têm que internalizar isso com vocês, tá? E praticar isso mesmo, tá? No contexto de jogos. Isso vai aparecer o tempo todo. Se você tiver que, por exemplo, você tem um ponto A e um ponto B. Vamos chamar de E1, E2 e P. Vamos supor que isso aqui é o jogador no espaço 2D, isso aqui são inimigos
inimigo 1 e inimigo 2, né? Quero saber qual inimigo está mais próximo do jogador, né? Um exemplo básico é de operação que aparece o tempo todo. Você vai criar uma IA, por exemplo, que controla, sei lá, um time de inimigos, né? Aqui, um jogo RTS, por exemplo. Você quer fazer uma macro estratégia, assim, sei lá, o jogador que está mais próximo, o inimigo que está mais próximo ataca primeiro, enfim. Né? Um exemplo me veio à cabeça agora. Mas o que acontece o tempo todo. Ou, por exemplo, do ponto de vista do jogador, você quer fazer uma mira automática, né? Num jogo, por exemplo, de terceira pessoa, de tiro, tipo GTA, assim. Geralmente, quando você move a câmera, você tem um mecanismo que auxilia você a olhar exatamente para um certo ponto, né? Para você conseguir fazer, né, por exemplo, um tiro mais correto, ou mais fácil de acertar. Porque senão seria quase impossível acertar um alvo muito longe. Então, geralmente, a mira trava num certo alvo, né? E aí, para, por exemplo, travar no inimigo que está mais próximo, você teria que, vamos supor que você tivesse um conjunto de inimigos na sua frente, você teria que descobrir quais deles está mais próximo para fazer a mira, para travar a mira naquele inimigo. Certo? Então, outro exemplo. Assim. Então, a gente vai usar o tempo todo essas operações e a boa notícia é que não tem nada de novo. Tá? A gente só precisa entender como usar essas coisas da melhor forma para obter os resultados que a gente quer. Tá? Bom, vamos rapidamente aqui, então, passar por cada uma delas. A soma, ela pode ser, na verdade, praticamente todas as operações, né? A gente tem uma definição algébrica, mas para a gente o que mais interessa, na verdade, é a representação geométrica daquela operação, né? O que a gente mais vai usar, na verdade, é essa intuição geométrica e aí, a partir da intuição geométrica ou da representação geométrica, a gente vai usar, né, a definição algébrica para obter fazer os cálculos mesmo. Mas a modelagem do problema vai vir geometricamente. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui os eixos x, y aqui num plano cartesiano, né? Então, deixa eu pegar aqui duas cores diferentes. Se a gente tiver um vetor A e um vetor B, vou chamar de A aqui embaixo. É isso? Deixa eu ver, para ficar padrão ali com os slides. Isso, A e B. Como é que a gente faz a soma desses dois vetores? Geometricamente, a gente pega a cauda do B, né? Coloca aqui, na cabeça do A, não é isso? Posiciona ele aqui. E aí faz o quê? A mais B? Aí pega, não, descrevendo geometricamente, né? A gente pega a cauda, a gente cria um vetor novo, que vai da cauda do A até a cabeça do B, certo? Isso aqui é A mais B. E o que acontece se eu fazer B mais A? Se eu fosse fazer B mais A, eu pegaria o A aqui, né? Pegaria a cauda do A, colocaria na cabeça do B aqui, ó. Né? Então, isso implica que a soma de A mais B é igual a B mais A. A gente conhece isso pela regra do paralelogramo, não é isso? Bom, só para lembrar então, né, o que é uma soma de vetores, tá?
Alguma pergunta? Não, né? Acho que faltou uma coisa, né? Algebricamente, essa aqui é a representação geométrica, certo? E algebricamente, então, a gente vai ter que A mais B é igual a, vou denotar assim, ó, A de x mais bx, tá? Vírgula. Fazer para 2D só, para ficar mais fácil. A de y mais b y. Né? Então, algebricamente, o que a gente faz? A gente soma os componentes de A com os componentes respectivos de B. Né? E essa é a implementação que vai estar lá na biblioteca para vocês. Se vocês abrirem o código lá, vai ter isso aqui lá. Certo? Então, por isso que é importante vocês, né, sempre, quando verem isso aqui, visualizarem isso aqui. Tá. Vou deixar o quadro mais ou menos assim, porque agora a gente pode fazer a subtração. Vou deixar até aqui. Mudar para cá. E fazer a subtração. Geometricamente aqui, então, qual vetor que eu obtenho se eu tiver B menos A? Isso aqui é igual ao quê? Geometricamente aqui. Você inverte a direção do A, é isso? E soma, né? Então, sugestão aqui é inverter. E aí você tem menos A. E aí você soma os dois, que daria o quê? Isso aqui, né? Isso aqui. B menos A. Usando a ideia da soma. Eu invertia a direção, desculpa, inverti o sentido de A. Aí eu já automaticamente obtive aquela situação da soma, que é onde a cabeça de A está na cauda de B. Então eu já estou na situação geométrica da soma. Aí basta eu conectar, então, como a gente tinha visto, conectar a cauda de menos A agora com a cabeça de B. Tá. Uma outra forma de pensar isso aqui, geometricamente, é você não sem fazer essa inversão aqui, escrever isso aqui geometricamente você posiciona a cauda dos dois vetores A e B na mesma posição, na origem, né? Aí você cria um vetor que parte da cabeça de A e vai até a cabeça de B. Tá. É uma outra forma de escrever isso aqui geometricamente. E algebricamente, isso aqui vai ser similar à soma, né? Então vai ser B de x
menos A de x, B de y menos A de y para o caso 2D. Se tivesse uma terceira dimensão, ou n dimensões, isso aqui se expande da mesma maneira. Tá? Pergunta. B menos A é igual a A menos B? Ou seja, essa operação é comutativa? Não, né? Visualmente por que não é igual? O que seria A menos B aqui? Seria isso aqui, né? Não tem mais outra cor. Seria isso aqui, ó. Então, é um vetor com o mesmo comprimento, mesma direção, mas sentido oposto. Né? Então é outro vetor. Não é o mesmo. Não é igual. Tá? Lembre-se que só é igual quando o comprimento for igual e a direção for igual. Tá? E o sentido também, desculpa. Vamos lá, vou passar mais rápido aqui. Aproveitar aqui meus eixos. Vou falar agora do comprimento. Comprimento de um vetor. Que é o quê? Dado um vetor V aqui, 3, 1, 2, 3, 4, né? É isso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vai. Vamos chamar de vetor A. A gente quer calcular o comprimento de A, que é denotado por essas duas barrinhas assim, né? Alguém lembra algebricamente como calcula isso? Raiz da soma das coordenadas, né? AX quadrado mais AY quadrado, não é isso? Que a gente... Como é que se deriva essa fórmula ali? Pitágoras, né? Isso aqui forma um triângulo, retângulo, certo? E aí, aplicando Pitágoras, você consegue aquela fórmula ali para calcular o quê? O comprimento desse vetor aqui, que é igual a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo retângulo aqui. Então, um comentário interessante sobre comprimento aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai comparar em jogos, aquele exemplo que eu falei lá, que eu tenho um jogador e 2 inimigos. Se eu quero saber qual inimigo está mais próximo do jogador, né, eu poderia, por exemplo, criar calcular esses dois vetores aqui, certo? A e B. E eu poderia descobrir, ou fazer um if lá, para verificar se a magnitude de A, por exemplo, é menor do que a magnitude ou o comprimento de B, certo? E eu vou ter que fazer isso aqui, por exemplo, a cada quadro, eventualmente, né? Porque os objetos vão estar se movendo, né? Os inimigos vão estar se movendo, eles vão mudar de condição. Então, toda vez, a cada iteração do update, eu tenho que fazer esse cálculo aqui.
Acontece que a raiz quadrada é uma operação um pouquinho cara de calcular, né? Ainda mais se a gente tiver que fazer isso para um número muito grande de inimigos a cada quadro. Então, em jogos, rapidamente vocês vão ver conforme os jogos escalam, essas coisas começam a fazer muita diferença. Hoje em dia, nem tanto, mas ainda faz. Qual que é uma forma mais rápida de fazer essa operação aqui? Eliminando a raiz quadrada. Oi? Fazer ela ao quadrado, né? Então a gente compara os quadrados dos comprimentos. Tá? A gente basicamente calcula só o que está dentro aqui. A gente basicamente não calcula a raiz quadrada. Né? A gente não calcula a raiz quadrada e faz essa comparação aqui. Tá? Então, isso é um truque que vocês podem usar de otimização. Tá? E vocês vão ver isso muito. Se você pegar um código de um jogo grande, provavelmente vai estar assim lá. Notem que a multiplicação também, se você precisasse levar alguma coisa ao quadrado, a multiplicação em geral não é tanto um problema, se você multiplicar dois números entre si, né? Então, elevar o número ao quadrado não é uma operação muito custosa. Elevar qualquer potência, sim, é um pouquinho mais caro, mas multiplicar dois números não é algo muito custoso, então a gente pode também elevar ao quadrado, é mais vantajoso do que tirar uma raiz quadrada quando for necessário. Beleza. Alguma pergunta? E geometricamente, só para que ficar claro, né, o comprimento está nos dando isso aqui, né? Exatamente o comprimento ou o tamanho do vetor e é sempre um valor positivo, certo? Não, se você simplesmente pegar dois pontos no espaço, A e B, B, se no seu jogo se tiver dois pontos quaisquer, tiver um muro aqui dentro, se tiver uma parede aqui, né, você vai ter que escrever o código que verifica se existe obstrução entre esses dois pontos. Senão, o que vai acontecer? O cálculo vai ser feito desconsiderando a parede, né? Se você simplesmente calcular aqui B menos A, você vai ter esse vetor aqui. O vetor que vai ser a menor distância entre B e A. Né? Você vai ter que lidar com essa questão aqui da parede. Aí a gente pode ver isso depois. Um jeito de fazer isso a gente chama, uma técnica que resolve esse problema, chama raycasting. Não confunda com ray tracing, que eu falei na outra aula, que é uma técnica de renderização lá da Pixar e tal. Não é da Pixar, mas o exemplo que eu dei foi a Pixar, né? O raycasting é o traçado de você traçar um raio mesmo, aí você vai traçar um raio assim, ó, com várias partes assim, e aí eventualmente você vai descobrir se tem uma colisão aqui ou não. Você pode pensar num for, assim, você faz um for indo do ponto A até o ponto B. Entendeu? E aí você vai percorrer essa distância aqui em intervalos de tamanho fixo. E aí, eventualmente, você faz esse cálculo de colisão aqui, ó. Se um ponto desse raio colidiu com alguma coisa, existe uma obstrução, e aí você pode fazer o que você deseja fazer, né? Você pode retornar essa distância aqui, enfim. Né? Na verdade, geralmente o que se faz é retornar esse ponto aqui, ó. Você retorna, se você faz uma função que geralmente a Unity tem uma função que faz exatamente isso. Que você emite um raio, por exemplo, de onde eu estou até a parede, até o infinito, vamos dizer assim, ou até um certo limite, né? E aí, a hora que esse raio colidir com alguma coisa, essa função me retorna o ponto de colisão. Entendeu? Bom, a próxima operação, então,
é a de normalização, que também é muito importante, tá? Normalização. Que a gente vai escrever assim, tá? A chapéu seria a versão normalizada de um vetor A, tá? O que é um vetor normalizado? Oi? Tem o comprimento 1, né? Então esse vetor aqui, A, vamos supor que ele não tem comprimento 1, né? Aqui a gente tem 3 e 4. Então, o comprimento de A é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui dá 9 mais 16. Raiz de 25, né? Tá certo? Que é igual a 5. Então, o comprimento desse vetor A é 5. Eu quero um vetor, quando eu normalizo um vetor A, eu quero um vetor de mesma direção, tá? Denotar aqui de A chapéu, mas que tenha comprimento igual a 1. Como é que a gente faz isso? Como? Divide pela norma, né? Então a gente pega os componentes do vetor e divide pela norma desse vetor. Que nesse caso aqui então seria 3 dividido por 5 e 4 dividido por 5, né? Para esse exemplo aqui. Vocês têm uma ideia quando que a gente usaria normalização num jogo? Algum exemplo assim? Simples? Se você quiser saber só apenas a direção, né, de um personagem, né? Por exemplo, do personagem principal. A partir, imaginem, considerem agora que a gente tem física nesse mundo, eles têm um vetor velocidade, certo? Que ele pode ser muito rápido, dependendo do quão rápido que você tiver, o vetor vai ter magnitudes diferentes. E aí, se eu quiser, a partir da velocidade, descobrir a direção, apenas a direção, eu normalizo o vetor velocidade, eu tenho a direção. Independente agora da velocidade, né? Só a direção mesmo. Não, risco sempre tem, né? Mas isso vai depender da escala dos números que você está trabalhando. Entendeu? E geralmente em posição, assim, não costuma ter muito problema, a não ser que, por exemplo, se o seu mundo for muito grande, né? Pode acontecer do seu eixo X, Y, Z, tem valores muito grandes mesmo. Mas geralmente em jogos, né, quando você tem um mundo muito grande, na verdade o que você tem são sub-áreas, né? Então você tem, na verdade, sub-áreas que depois tem as suas posições reinicializadas, vamos dizer assim. O centro dessas áreas é diferente. Então, quando você muda de área, assim, é como se o centro mudasse de novo. Então, a origem muda, né? E aí você tem esse reset, vamos dizer assim, da origem, o que te facilita, ou que evita, né, que esses erros aconteçam, que você não tem uma posição muito, muito grande. Né? A mesma coisa poderia acontecer em casos muito, muito pequenos.
Então, assim, sempre tomem cuidado, sempre pensem bem, né, qual que é a escala das operações que estão realizando. Tá. Agora vamos falar da multiplicação aqui eu vou colocar por escalar. Se eu tiver o mesmo vetor aqui A agora, três e 4, eu vou denotar o seguinte, S ou vezes ou ponto, tá? S ponto A. Deixa eu usar aqui, ó. S ponto A, S é um escalar, então não é um vetor, né? E A é um vetor. Como é que você... Qual que é o resultado disso aqui? De um escalar para um vetor? Para fazer a multiplicação de um escalar para um vetor, eu multiplico cada componente do vetor, AX, pelo escalar. E BY vezes o escalar. Né? O que isso me dá? Vamos pensar aqui esse vetor aqui de novo. Se eu tiver o vetor A igual a 3, 4, se eu multiplicar 2A, eu vou ter, isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 6 por 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai caber lá. Vou olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Isso aqui é 2 vezes A, que é exatamente um vetor com a mesma direção de A, mas com o dobro de comprimento. Né? Então, quando você multiplica por um escalar, você escala o comprimento de um vetor. Tá? Uma outra propriedade interessante é que se eu multiplicar agora, por exemplo, por menos 1, eu tenho que isso aqui vai ser igual a menos 3, menos 4. 3, 1, 2, 3, 4. Vai ser esse ponto aqui. Isso aqui é menos A, que é o vetor que é o A, um vetor A, com a mesma direção que A, mas sentido oposto. E mesmo comprimento também. Nesse caso aqui, porque é menos 1, né? Se eu colocasse menos 2A, seria sentido oposto e também duplicado. Uso em jogos. Que uso que vocês acham que a gente tem para multiplicação por escalar? Oi? Inverter o sentido é uma, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver com vetor velocidade, por exemplo, sei lá, nesse sentido, eu quiser fazer o personagem voltar no mesmo sentido, é uma, né? Oi? Exatamente. Bom, se esse vetor aqui for velocidade, né? A
A gente pode dobrar a velocidade de um personagem, controlar a velocidade de um certo objeto, né, por um escalar. Por exemplo, se eu quiser se eu tiver um jogo de corrida e quiser, sei lá, ter um power-up assim, que eu pego e, sei lá, dou um nitro, né, alguma coisa assim, posso multiplicar ali o vetor velocidade por um tempo, sei lá, por uns 3, 4 segundos, eu multiplico o vetor velocidade por 2. Aí minha velocidade agora é 2 vezes a que eu tenho. Ou aceleração, né? Nesse caso seria aceleração mesmo. Aceleração também é um vetor, né? Bom, vamos seguir então, falar de... Agora começa a ficar mais interessante, né? Que é falar do produto escalar. Que talvez seja, pelo menos é a minha operação vetorial favorita. Isso aparece em tudo quanto é lugar. Tá? Para quem está fazendo aprendizado de máquina lá, ou redes neurais comigo, produto escalar, a gente vai ver isso também o tempo todo em aprendizado de máquina. Tem um monte de propriedade interessante com o produto escalar. E é um negócio tão simples que eu acho muito impressionante mesmo. 1, 2, 3, 4. Agora tem que ter um outro vetor B, né? Vou fazer isso aqui maior, para vocês conseguirem ver. Vamos pegar um vetor aqui, assim, por exemplo. Vamos chamar isso aqui de B, na verdade, acho que fica mais intuitivo. E vamos pegar um outro vetor aqui. Vamos pegar um vetor aqui, ó. Então, o produto escalar do vetor A pelo vetor B é o quê? É o quê? A soma da multiplicação de cada componente ou coordenada, né? E isso vai ter que dar um escalar, tem que dar um número, não é isso? Não dá um vetor. Acho que a primeira coisa que é importante lembrar de um produto escalar é que isso retorna um número e não um vetor. É a primeira operação que a gente está vendo que transforma, que ao invés de retornar um vetor, retorna um número. Né? E que número que é esse? AX BX mais AY BY. Vou pegar um exemplo aqui. Nesse caso aqui. Esse vetor é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6, 0 por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seis vezes 5, 30, mais 0. O produto escalar desses dois vetores é 30. Né? Tá, esse número não quer dizer muita coisa, né? Quando você olha para ele, né? Olha que interessante. Tem algumas propriedades geométricas do produto escalar que são muito importantes em jogos, tá? A primeira delas é que é o seguinte. O produto escalar tem relação com esse ângulo aqui, né?
E qual que é a relação, vocês lembram? A gente pode escrever usando relações trigonométricas, né? A gente pode escrever, tentar compactar isso aqui. A produto escalar por B, a gente pode escrever assim, ó, isso aqui vai ser igual a comprimento de A vezes comprimento de B cosseno θ. Queria falar um pouco mais sobre isso aqui, ó. B cosseno θ. Bom, antes de eu apagar o quadro, na verdade, acho que aproveitar que isso aqui está escrito aqui, e que é uma propriedade que vocês provavelmente já viram, mas em jogos a gente usa muito isso aqui, e principalmente, na verdade, para calcular esse ângulo aqui. Se você quiser calcular o ângulo entre dois vetores. Por exemplo, se eu quiser fazer uma IA mais realista, num jogo 3D, por exemplo, você pode ter um personagem, um inimigo olhando nessa direção, né? Mas o jogador está lá. Então o que acontece? Para eu fazer um movimento exato, eu tenho que pegar o ângulo, né, desse vetor até esse vetor e fazer a rotação aqui, ó, contínua, de um modelo 3D, por exemplo, rotacionando e olhando para aquele objeto. Né? Você não vai uma tacada só assim, puff, fazer isso aqui, né? Você vai, ao longo do tempo, fazer essa rotação, tá? E aí, você precisa descobrir esse ângulo θ aqui. E aí, basta a gente, na verdade, isolar aqui o θ, né? Deixa eu fazer aqui, então, já que a gente vai usar mais agora essa versão aqui. Se a gente isolar o θ, na verdade vamos pensar aqui no cosseno primeiro. Cosseno de θ vai ser igual produto escalar de A por B dividido por comprimento de A e B. Né? Só dividir tudo isso aqui por esse termo aqui, comprimento de A por comprimento de B. Né? E aí, para encontrar esse seno aqui, basta eu aplicar o arco cosseno aqui, né? Perdão, θ é igual a arco cosseno disso aqui tudo. Né? O arco cosseno é a operação inversa do cosseno, então a gente fica com um ângulo aqui, a gente calcula o arco cosseno daquele resultado ali. Não se preocupem, lá na Mate.h tem essa função implementada para vocês. Também tem essa aqui. Também tem essa aqui, também tem essa aqui. Então, a gente já tem lá comprimento pronto, a gente já tem o produto escalar pronto e já tem arco cosseno pronto. Então, vocês têm tudo que vocês precisam para calcular o vetor entre dois ângulos usando essa fórmula aqui. Tá. O que acontece quando A e B são normalizados? O que é? Se A e B são vetores normalizados, isso aqui é 1, isso aqui também é 1, né? Então isso aqui fica ainda mais simples. Isso aqui fica o arco cosseno de... Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá. Fica o arco cosseno de A produto escalar por B. Que é basicamente multiplicações e somas, né? Então isso aqui é um outro truquezinho que a gente pode usar bastante para otimizar o nosso código.
que é, se você só está preocupado com o ângulo entre dois vetores, o que você faz? Você normaliza eles de antemão e mantém eles normalizados. E aí você sempre pode calcular, você faz os cálculos sempre com eles normalizados, para você obter esses benefícios numéricos aqui, ó. Entendeu? Porque isso aqui é bem rápido para calcular, né? Isso aqui nem tanto. Aí depende, tá? Aí depende da implementação dessas coisas aqui, mas isso aqui, trivialmente, assim, da forma mais básica, não é tão simples de calcular. Quando eu falo assim que essas coisas custam caro, é porque a gente está falando, às vezes, de milhares e milhares de objetos ao mesmo tempo, né? Num contexto muito grande de vários objetos, num mundo complexo de jogos, né? Se você fazer isso aqui para um Pong, não tem problema nenhum se fazer isso aqui, não vai dar... Se bem que você nem vai usar isso aqui, depende, né? A gente usa isso aqui implicitamente em Pong. A gente vai ver isso, na verdade, agora. Não, antes disso faltou uma propriedade. Faltou uma propriedade importante. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Bom, se eu consigo... Vou manter esse desenho aqui. Eu vou aproveitar que eu falei disso aqui, ó. Do A chapéu ali. Eu vou desenhar aqui um A chapéu. Um A normalizado. Vou apagar isso aqui. Tem outra propriedade interessante que é a seguinte. Se um desses vetores aqui for unitário ou se for normalizado, eu não introduzi esse nome, mas, né, o vetor unitário é um vetor de comprimento 1, que é um vetor normalizado. Então, se o A for um vetor normalizado, o produto escalar de A chapéu por B vai ser a projeção de B nesse eixo aqui, ó. Vai ser essa distância aqui, ó. Tá. Então, isso aqui é uma propriedade geométrica bastante importante também. É o seguinte, então, essa distância aqui, tá? Esse comprimento, perdão, aqui, que é a projeção de B nesse eixo, nesse caso aqui no eixo X, né? Mas em geral no eixo formado pelo vetor aqui, tá? Porque essas coisas podem não estar alinhadas, tá? Nesse caso aqui está alinhado, né? O vetor A está alinhado com o eixo X, mas pode não estar, né? Pode estar, esses vetores podem ser diferentes, né? Seria um outro vetor aqui. Se esse vetor aqui fosse, por exemplo, C unitário, eu teria essa projeção aqui, ó, por exemplo. Tá. Não sei se está bem certo isso aqui. Tá bem errado, na verdade, esse desenho. Seria 90, tem que formar 90 graus aqui, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Seria, o produto escalar de B por C seria a projeção de B em C. Ou nesse eixo aqui, ó. Tá. Nesse eixo aqui. Isso te daria essa distância aqui. Vamos ver um exemplo disso aqui para ficar mais claro. E tem a ver com o Pong, na verdade. Na verdade, é uma complicaçãozinha do Pong. Aqui a gente não apagou, mas a gente está falando de produto escalar agora.
expressão, por favor. Tá. Bom, gente, a primeira coisa, quer dizer, uma coisa que talvez ajude vocês a memorizar um pouco aquela ideia do produto escalar é pensar no círculo unitário aqui, né? Isso aqui é o raio R. Se o raio é igual a 1, esse comprimento aqui é quanto? Imagina um vetor, um ângulo aqui, tá? E vamos pensar um vetor A aqui. Vocês conseguem ver daí de trás? Sim. Tá. Isso aqui o que é? Esse comprimento aqui o que é? É um cateto, mas ele é o cosseno do ângulo θ, né? E isso aqui é o seno do ângulo θ, certo? Isso aqui acontece porque o raio, quando a gente faz quando a gente estuda trigonometria, a gente assume que o raio do círculo é 1, né? Mas aqui nesse caso, o raio é comprimento de A, né? Num caso mais geral. A é o vetor aqui, então A é o raio do círculo, então o raio é igual ao comprimento de A. Então o que é esse comprimento aqui? É comprimento de A vezes cosseno θ. Certo? E lembra que eu falei que o produto escalar faz exatamente isso aqui? Se eu mudar esse vetor aqui para B como estava no nosso desenho, tá? E chamar esse vetor aqui de A, né? Eu falei que o quê? Que o produto escalar de B por A, esse aqui é o chapéu, na verdade. Produto escalar de A por B é igual a isso aqui. Porque o comprimento disso aqui é 1, né? Na forma original tinha mais uma multiplicação aqui, né? Só que como isso aqui é unitário, isso aqui vira 1, então a gente tem essa distância aqui, esse comprimento aqui, tá? Só para entender um pouco da onde que vem essas coisas, tá? Tem a ver com, a gente pode usar essa coisa do raio essa propriedade do raio do círculo aqui centralizado em zero. Tá, vamos seguir aqui então.